Ok, vamos lá. Hoje a gente vai desvendar um dos maiores vilões da saúde moderna. Um que age nas sombras, a resistência à insulina. Pode até parecer um nome complicado, mas vamos ver que ela está por trás de muitos dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Pois é, essa frase é forte, né? E ela vem da doutora Boyce, uma médica de medicina interna. A grande tese dela é exatamente essa. O excesso de insulina é a verdadeira causa de muitas das nossas doenças, agindo silenciosamente, ano após ano. Então, para a gente entender essa história direito, a gente precisa primeiro conhecer a personagem principal, a insulina. Vamos ver como um hormônio que é essencial para a nossa vida pode acabar virando um verdadeiro ditador dentro do nosso corpo. Olha só, a insulina em si é fundamental para a vida. Não tem como viver sem ela. É ela que permite que nossas células usem a glicose como energia. O problema todo começa quando tem insulina demais, o tempo todo. Aí, ela se transforma nesse ditador. Ela começa a calar a boca de outros hormônios importantíssimos, como a testosterona e a vitamina D, e a dar ordens de crescimento para tudo que a gente não quer que cresça. Células de gordura e até mesmo células cancerígenas. E agora se prepara porque é aqui que a coisa fica assustadora. A doutora Boyce diz que os exames de sangue de rotina podem parecer perfeitamente normais por 10 a 20 anos. Pensa nisso. Quase 2 décadas em que o estrago metabólico está acontecendo em silêncio, sem ninguém perceber. Tá, mas aí fica a pergunta. Se os exames não mostram nada, como é que a gente descobre? Bom, a boa notícia é que o corpo fala, e ele dá sinais bem claros que a gente muitas vezes ignora ou acha que é só coisa da idade. Sabe aquelas pequenas verruguinhas que aparecem muito no pescoço, nas axilas? Pois é, elas são o resultado direto dessa ordem de crescimento que a insulina alta dá para o corpo. É a pele crescendo sem controle. Outro sinal clássico, pressão alta. Muita gente acha que, é da idade, né? Mas, na verdade, é um dos principais termômetros da saúde metabólica. É um sinal de que os nossos vasos sanguíneos estão sofrendo, estão inflamados. E olha que interessante, acne cística na vida adulta. Sabe aquela acne mais forte que deixa marca e que às vezes começa lá na adolescência e nunca vai embora de verdade? Isso tem uma ligação direta com a insulina lá em cima. É um sinal externo de uma inflamação que está acontecendo por dentro. E claro, o sinal talvez mais conhecido de todos, o acúmulo de gordura na barriga. É aquela história, se a medida da cintura começa a ficar maior que a dos quadris, pode apostar que a insulina está alta e o corpo está com dificuldade para lidar com o açúcar. Então a pergunta que fica é, algum desses sinais soa familiar? É importante a gente parar para pensar nisso, porque não é para normalizar, sabe? É para a gente começar a escutar o que o nosso corpo está tentando dizer. Ok, então a gente já viu os sinais, mas como é que a gente pega esse ditador no flagra? A chave, olha só que interessante, não está num exame super complexo no laboratório. Está numa medição simples que dá para fazer em casa e que revela a saúde real das nossas células. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Pensa assim, cetonas são um tipo de combustível limpo que o corpo faz a partir da gordura. O ideal é acordar com a glicose em 2 dígitos, ali entre 60 e 89, e as cetonas acima de meio ponto. Isso mostra que o corpo está queimando gordura, está tudo certo. Agora, o sinal de alerta acende quando a glicose já acorda em 3 dígitos, acima de 100, e as cetonas, bom, elas estão lá perto de 0. É o sinal clássico de que a insulina está alta e está bloqueando tudo. E para facilitar a nossa vida, a doutora Boyce criou essa continha, que é a razão doutora Boyce. É super simples. Pega o número da glicose e divide pelo número das cetonas. Pronto. Para que isso serve? Para a gente ter uma nota da saúde das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. Então a lógica é simples. Quanto menor for o resultado dessa conta, melhor. E o processo para medir em casa é super tranquilo, como a gente vê aqui. O grande segredo é o quando. Tem que ser logo ao acordar, antes do café, antes de tudo. Assim a gente pega o metabolismo no ponto. E em menos de 1 minuto a gente tem um feedback direto do que aconteceu no corpo. Certo. Uma vez que a gente identifica o problema e sabe como medir, qual o próximo passo? É dar um reset no sistema. Um jeito de forçar o corpo a fazer uma verdadeira faxina interna a nível celular. A doutora Boyce adora esses desafios curtos e intensos para tirar o metabolismo da zona de conforto. E por que sardinha? Porque ela é um alimento perfeito para isso. 0 carboidrato, cheia de proteína e gordura boa. É tudo que a gente precisa para baixar a insulina no mínimo possível. O grande objetivo aqui é ligar um botão no nosso corpo chamado autofagia.
É basicamente o serviço de limpeza e reciclagem das nossas células. As regras são fáceis: 72 horas só comendo sardinha em óleo, bebendo água e café. E o mais legal, a regra de ouro: não tem limite de quantidade. Sentiu fome? Come sardinha. Isso tira toda aquela ansiedade da restrição que faz toda a diferença. E por que esse número mágico 40? Porque quando a razão diretora Boss chega abaixo de 40, é o sinal de que o corpo mudou de chave. Ele não está só queimando o combustível. Ele começou o processo de reparo ativo. É a hora que a faxina celular começa de verdade, substituindo as mitocôndrias velhas por novas. Ok, mas o objetivo final não é viver comendo sardinha, claro. O objetivo é alcançar o que a gente chama de flexibilidade metabólica. Pensa que é como transformar o motor do corpo num carro híbrido super eficiente que sabe usar tanto gasolina quanto eletricidade. Essa analogia do motor é perfeita. Viver só de açúcar é como ter um motor antigo que esquenta muito, faz barulho e solta um monte de fumaça, de lixo celular. Agora, um corpo que sabe usar cetonas, aí é outra história. É um motor de última geração, silencioso, eficiente e que se autolimpa. E a recompensa por essa mudança é gigantesca. E não é só sobre emagrecer, é sobre restaurar o corpo. As cetonas são mais que um combustível. Elas são como uma equipe de reparo que conserta os tecidos, protege o cérebro, acalma a inflamação e, o mais importante, ensina o corpo a usar a própria gordura como energia de novo. No fim do dia, a pergunta é exatamente essa. A partir do momento que a gente mede o que importa e entende como o corpo funciona, a escolha fica mais clara. É decidir qual combustível a gente quer usar. E essa escolha, ela define como o nosso motor vai funcionar para o resto da vida.